Boa tarde, então, saudações, queridos alunos. Vamos aqui resolver alguns exercícios de neuroanatomia. Então, questão número 1. Quando o paciente é atendido no serviço médico com um hematoma subdural, ou se ele está com um hematoma subdural, quer dizer que ele está com um hematoma entre a dura mater e a aracnoide. Então, resposta certa, número 1, letra B. Número 2. Após acidente automobilístico, JAS sofreu traumatismo raquimedular, ou seja, sofreu traumatismo na medula espinal, com ausência total motora e sensorial. Então, a lesão dela foi tanto na raiz dorsal quanto na raiz ventral, ao nível vertebral e medular de L1, que é importante destacar essa L1. Sabendo dessa informação, o quadro clínico do paciente é: se a lesão medular for na L1, nós sabemos que a medula vai até o final da L1, começo da L2, esse paciente terá apenas comprometimento dos membros inferiores. Esse paciente terá apenas paraplegia. 2, letra C. Três. O corpo humano contém pares de nervos, contém 12 pares de nervos cranianos, cada um com sua função específica. Os pares de nervos cranianos que apresentam função motora e sensitiva, além do trigêmeo, são: vamos lá, o nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo sensorial, equilíbrio e audição. O nervo glossofaríngeo, ele é um nervo misto, ele possui a função de movimentação da língua da faringe e a sensibilidade gustativa. O nervo vago é um nervo misto dos nossos órgãos internos, tanto motor quanto sensorial. Então, letra A não é, porque vestíbulo coclear é apenas sensorial. Oculomotor é um nervo motor, troclear é um nervo motor e facial é um nervo misto. Facial misto, glossofaríngeo misto e acessório motor. Letra D, vestíbulo coclear sensorial, hipoglosso é um nervo motor, faringe, laringe, língua e acessório também motor. Facial misto, glossofaríngeo misto e vago misto. Questão número 4. O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, os estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, os quais podem ser dados na forma de movimentos, sensações ou constatações, sobre os seus órgãos e suas respectivas funções. Correlacione as colunas A e B. Então, coluna A está aí os itens, coluna B. Produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, reflexos, como tosse, espirro e deglutição. Quem faz isso é o tronco encefálico, número 3. Então, aqui, número 3. Está situado na parte posterior e abaixo do cérebro, e coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Cerebelo. Cerebelo entra como 2. Então, 3, 2. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, reflexos. Medula espinal. Medula espinal 4. Então, ficou 3, 3, 2, 3, 2, 4. Considerando o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo, está dividido em duas partes simétricas. Hemisfério direito e esquerdo é o cérebro. O cérebro é 1. Então ficou
3, 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Letra B. 5. Analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro ou falso. O segundo par de nervos cranianos é o nervo óptico, certo? O segundo par é o nervo óptico. O nervo óptico é um nervo sensorial apenas. O quarto par de nervos cranianos, o quarto par corresponde ao nervo troclear. É o nervo abducente. Não, não é, falso. O quinto par de nervos é o nervo trigêmeo. Sim, correto. O quinto par é o nervo trigêmeo. O sétimo par de nervos cranianos é o nervo facial. Sim, é o nervo facial e o nervo misto. Então, só o segundo aqui ficou falso. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão B, de novo. 6. Sobre a estimulação nervosa simpática no coração. Alternativa correta. A estimulação simpática no coração diminui a frequência cardíaca. Falsa. A estimulação simpática do coração, ela aumenta a frequência cardíaca e não diminui. Então, vamos aqui marcar, porque aqui está falso. Não é diminui, é aumenta. A estimulação simpática no coração aumenta a frequência cardíaca, sim. Faz o aumento da força de contração, sim. Aumento do fluxo sanguíneo através dos vasos coronários, visando suprir o aumento da nutrição do músculo cardíaco. Então, se o coração está batendo mais rápido e mais forte, ele precisa de mais sangue, aumentando o fluxo sanguíneo. Tudo certo na questão B. Questão C. A estimulação parasimpática no coração aumenta a frequência cardíaca. Falso. Quem aumenta a frequência cardíaca é a estimulação simpática e não parasimpática. Então, essa aqui está errada. Então, C está errada. D. A estimulação simpática e parasimpática não produz efeito? Claro que produz. Falso. A estimulação simpática no coração aumenta a frequência cardíaca. Sim. Aumento da força de contração. Diminuindo o fluxo sanguíneo? Não, diminuindo não. Aumentando. Se o coração vai bater mais rápido, tem que aumentar. Não é diminuindo e não é diminuindo. Então, a única certa realmente ficou a letra B. Então, 7. O hipotálamo é uma região do encéfalo localizado logo abaixo do tálamo, com uma grande importância para o funcionamento do organismo, tendo como função, letra A, regulação da água corporal, sim, produzir hormônios que estimulam e inibem a ação da hipófise, também está correto, e regulação do sistema cardiovascular, tudo correto. Letra B, esvaziamento da bexiga. Não, esvaziamento da bexiga é ativação do parasimpático, nada a ver com o hipotálamo. Exerce influência ativadora sobre os motoneurônios, não, motoneurônios é lá no córtex motor, lá no lobo frontal. Aumentar a captação de glicose, também não. Aumentar a captação de glicose é feito pela insulina, que é liberada pelo pâncreas. Dar sentido de equilíbrio. O equilíbrio quem dá é o cerebelo. Então, a única resposta correta é a letra A. Número 8. Sobre as estruturas do encéfalo e suas funções. Assinale a alternativa que corresponde às funções do cerebelo. Cerebelo tem função de pensamento? Não. Pensamento é córtex cerebral lá nos lobos, né? Principalmente lobo frontal. Respiração também não é do cerebelo. Respiração é o tronco encefálico, especificamente a região do bulbo. Movimento, sim. Equilíbrio, sim. Postura, sim. Tônus muscular também, sim. Então, a letra C, todas as alternativas aqui estão corretas. Letra D, visão não. Visão é lá no córtex visual. Córtex visual fica lá no occipital. Audição já fica no lobo temporal. Movimento dos olhos
tem a ver com os nervos cranianos e não com o cerebelo. Aprendizado também não é no cerebelo, cognição também não, atividades intelectuais também não. Então, a única certa letra C. Mulher de 61 anos de idade estava no supermercado, sofreu um colapso, desmaiou e perdeu a consciência. Isso aqui é importante, perdeu a consciência. Foi levada para o hospital, onde ficou internada e recuperou a consciência. Foi diagnosticada um acidente vascular encefálico, com as seguintes manifestações clínicas: paralisia espástica no hemicorpo esquerdo, com predomínio do membro inferior, perda sensitiva da perna e pé esquerdos, porém, ela era capaz de deglutir normalmente e não parecia ter dificuldade na fala. Isso aqui é muito importante. Se o paciente está com essa paralisia, ela tem dificuldade em se movimentar no lado esquerdo e também teve ali uma perda de sensibilidade. Existe o córtex motor e o córtex somatosensorial. O córtex motor é onde você gera os estímulos para a movimentação dos músculos, e o córtex somatosensorial é onde você sente, onde chegam os estímulos sensoriais para que você consiga interpretar as sensações. Esses dois córtex, eles ficam ali no giro pré-central e no giro pós-central. Esses dois giros, um ficam na parte posterior do lobo frontal e outro na parte anterior do lobo parietal. Então, eles estão na parte da frente do seu cérebro. Eles estão na parte anterior do encéfalo. Ela não teve problemas na deglutição, então indica que não houve ali problemas motores involuntários, que poderia acometer, por exemplo, algumas regiões do tronco, e também não tem dificuldade na fala. A fala, ela já está localizada na área da fala, que fica entre o lobo temporal e o lobo occipital. Então, ali a parte a parte posterior do cérebro não foi atingida, foi somente a parte anterior. O diagnóstico clínico foi confirmado no exame de ressonância magnética, em que ela manifestou hemiplegia e hemanestesia esquerdos, dificuldades de movimentar do lado esquerdo. Assim, as manifestações clínicas acima se aplicam à obstrução tromboêmbolo da artéria. Bom, se fosse a artéria cerebral média, ela teria comprometimento ali do lobo temporal, e ela teria comprometimento na fala, coisa que ela não teve. Então, não é a artéria cerebral média. Artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior leva sangue para o lobo frontal e para a parte anterior do lobo parietal. Então, sim, ela teve ali dificuldade cognitiva, né? Vou botar aqui. Sensibilidade, mas não teve dificuldade de engolir nem de fala. Então, a artéria cerebral anterior tem sentido, pode ser. Artéria cerebral posterior não, porque senão ela teria um comprometimento também ali visual, um comprometimento na deglutição, coisa que ela não teve. Carótida comum, se ela tivesse um êmbolo na carótida comum, ela teria morrido, né? E no caso ela só ficou inconsciente, então não tem como ser a carótida. Artéria comunicante anterior. Se fosse a artéria comunicante anterior, ela teria problema em ambos os lados, direito e esquerdo, coisa que não ocorreu. Foi só apenas um lado, né? Só o esquerdo. Então, a única certa letra B. O nervo facial pode ser lesionado ou tornar-se disfuncionante em qualquer ponto ao longo do seu extenso trajeto do tronco encefálico à face. Sua relação anatômica com as outras estruturas auxilia sobremodo na localização da lesão. Entre as possíveis lesões está a paralisia facial, que pode ser periférica, de Bell, ou mesmo paralisia facial central. Qual que é a diferença? A paralisia de Bell é um acometimento do nervo facial. Já a paralisia facial central é um comprometimento já na região do tronco encefálico, onde esse nervo craniano vai sair. Nesse sentido, leia as afirmativas abaixo e marque
alternativa que explica ou sintetiza adequadamente as manifestações clínicas decorrentes das lesões do nervo facial, que culminam a paralisia facial. Tá. Os pacientes com lesão do núcleo motor do nervo facial direito, lesão dos neurônios motores inferiores, apresentam paralisia de todos os músculos da face, do lado lesado. Sim. Ao contrário dos nervos espinais, que eles sofrem um processo de inversão, né? Então, os movimentos que eu realizo no meu braço direito, eles são criados no meu lobo esquerdo. Os nervos cranianos isso não ocorre esse cruzamento, né? Tirando ali no quiasma óptico. Então, se a lesão foi no lado direito, ele terá comprometimento nos músculos do lado direito e de todos os músculos. Então, a letra A não tem nada errado. Letra B. Os pacientes com uma lesão envolvendo os neurônios motores superiores apresentam paralisia do quadrante superior da face. Se eles tivessem um paciente com lesão nos neurônios motores superiores, todo o movimento da face estaria comprometido. Não só o quadrante superior da face, não. É todos. Então tá falso. A paralisia de Bell é uma lesão cortical que interfere na atividade motora do nervo facial. Até aí tudo certo. Manifesta-se com um desvio da comissura labial para o lado afetado e alteração de sensibilidade do terço posterior da língua. Se a lesão aqui é uma lesão cortical, que interfere na atividade motora, não vai interferir na atividade de sensibilidade. A própria frase não fica com nexo, né? Então a letra C está falsa. Se é atividade motora, não tem nada a ver com sensibilidade. Letra D, a paralisia facial central, uma disfunção do nervo facial no seu percurso dentro do canal do nervo facial. Manifesta-se com acometimento da hemiface do lado lesado, quadrante superior e inferior. Todos os quadrantes, superior, médio e inferior, não só superior e inferior. Esse aqui está errado. Os pacientes com uma lesão central envolvendo tumefações do nervo facial, tumefação como se fosse edema, apresentam sintomas restritos à paralisia dos movimentos nos 2/3 anteriores da língua. Não, para começar, o nervo facial, ele não é responsável por movimentar a língua. Ele é responsável pela sensibilidade da língua, mas não por movimento da língua, não. E perda da sensibilidade na região dos olhos. Não só na região dos olhos, né? Na face toda. Então, a única certa ficou letra A. Questão 11. Utilize a imagem abaixo para responder as questões abaixo. Tem várias estruturas identificadas na imagem, mas ele pede sobre a estrutura 8. A estrutura 8, aqui, né, representada, ela ilustra o terceiro par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Então, constitui como homólogo contralateral do quarto par de nervos cranianos? Não. O quarto par aqui ele está identificado como número 9, do lado aí do 8. Constitui como homólogo contralateral do terceiro par de nervos cranianos? Sim, terceiro par de nervos cranianos. O nervo oculomotor responsável pela movimentação dos olhos. O globo ocular, né? Constitui como homólogo contralateral do sexto par de nervos cranianos. O sexto par de nervos cranianos é o nervo abducente. O nervo abducente aqui na imagem seria o número 18. Então, também nada a ver. Constitui como homólogo contralateral do segundo par de nervos cranianos. O segundo par de nervos cranianos corresponde ao nervo óptico, que aqui está ilustrado como quiasma óptico número 2. Então, 2 seria o nervo óptico. Constitui como homólogo contralateral segundo, entre parênteses, quinto, né, par de nervos cranianos? Também não.
A única resposta certa é realmente número 11, letra B. Os pares cranianos têm função específica, podendo ser motor e ou sensorial. Assina a alternativa que apresenta corretamente as funções do terceiro, quinto e sétimo pares cranianos. Terceiro, movimentação do globo ocular, é o óculo motor. Quinto, é o nervo trigêmeo, ele tem função mista, sensorial e motora. Sensorial, né? Sensação na face e motora dos músculos da mastigação. Sétimo par também é um nervo craniano misto, com função motora dos músculos da face, de expressão facial, e função sensorial na região posterior da língua. Então, o terceiro, movimento dos músculos faríngeos, não, nada a ver. O terceiro é oculomotor, movimento dos músculos do globo ocular. Terceiro, movimento ocular, sim, palpebral. Quinto, tato da face, sim, músculos da mastigação, sim. E o sétimo, movimento de expressão facial. Tá certo. É só isso? Não, não é só isso, mas tudo que tá aqui tá certo. Terceiro, movimento dos músculos faríngeos, nada a ver. Terceiro é movimento dos olhos. Quinto, sentidos da audição, nada a ver. Audição e equilíbrio é o vestíbulo coclear. Terceiro, movimento ocular palpebral, sim. Sentidos da audição. Quinto, não. Audição com trigêmeo, nada a ver. Então, a única correta é a letra B. Use letra B. 13. Sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é aquele que você tem, vamos dizer assim, exerce as funções a partir da sua vontade, como levantar o braço, movimentar a boca, etc. Sistema nervoso autônomo, você é um sistema nervoso involuntário, ele funciona independente da sua vontade. Sistema nervoso simpático é uma divisão do sistema nervoso autônomo, relacionado a situações de estresse, de luta ou fuga. Sistema nervoso parasimpático é uma divisão do autônomo, relacionado a situações de repouso, de relaxamento. Então, o primeiro item aqui, inibe o funcionamento dos órgãos. Inibe o funcionamento dos órgãos é o sistema nervoso parasimpático. É formado pelos nervos cranianos e espinhais. Das extremidades da medula, o principal neurotransmissor liberado é a acetilcolina. Esse primeiro item aqui é o sistema nervoso parasimpático. 4. Segundo, regula as ações que estão sob o controle da nossa vontade. Sistema nervoso somático, vontade somática. Ou seja, ações voluntárias. Atua sobre a musculatura esquelética de contração voluntária. Somático é 1. Então, ficou 4, 1. Estimula o funcionamento dos órgãos. Estimula o funcionamento dos órgãos é simpático. É formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. Os principais neurotransmissores liberados são noradrenalina e adrenalina. Sistema simpático, estimula. Simpático 3. Então ficou 4, 1, 3. 4, 1, 3 e por último 2, né? Atua de modo integrado com o sistema nervoso central, geralmente exerce controle de atividades de independência da nossa vontade. Sistema nervoso autônomo. 2, né? Então 4, 4, 1, 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Não tem 4, 1, 3, 2. Ah, tem 4, 1, 3, 2. Letra D. Questão 14. O sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Assinale a alternativa que contém os órgãos que fazem parte desse sistema. Contém os órgãos que fazem parte desse sistema. Sistema nervoso central, encéfalo e medula, sim. Periférico, nervos e gânglios, sim. Letra A, tudo certo. Sistema nervoso central, cérebro. Na verdade, o cérebro é uma parte do encéfalo, né? Então, o cérebro em si, não. Neurotransmissores, muito menos. Sistema nervoso central, nervos e gânglios, nada a ver, nervos e gânglios é periférico. Aqui ele inverteu, né, a ordem. Em vez de ser periférico, ele colocou central.
Letra D. Sistema nervoso central, cérebro e cerebelo, não. Não é só isso, né? É muito mais coisas. Tá errado. Letra E, cérebro e cerebelo, também tá errado. Uma única certa da 14, letra A. 15, a última desse vídeo. Você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, esticado, recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação, porque você sabe que vai receber, né? Agora você estava distraído e alguém picou-lhe o braço com um alfinete. A reação foi um salto. Essa reação porque você não estava esperando, né? E foi uma reação, um marco reflexo. Os órgãos do sistema nervoso que controlam a primeira e a segunda reação foram respectivamente. A primeira reação, você sabia que você ia receber, então essa informação já estava avisada lá no seu cérebro. E a segunda é uma comunicação periférica feita lá na medula espinal. A partir do arco reflexo, né? É uma resposta que não foi comunicada anteriormente. Então, uma resposta medular. Então, letra A, medula, não, porque ele quer saber 1 e 2, né? O 1 é o cérebro. Então, não é medula. O 1 é cérebro. Cerebelo não tem nada a ver. Cerebelo é equilíbrio, não tem a ver com sensações. Medula é o 2, não o 1. Cérebro, sim. Medula, sim. Letra D. Letra D tá tudo certo. Ops. Opa. Beleza. Letra E, cérebro e neurônio. Neurônio não é uma parte, né, do nosso sistema nervoso. Ele é uma célula do sistema, não é uma parte dele. Então, questão 15, letra D. Vou parar esse vídeo por aqui. As questões seguintes eu gravo em outro vídeo para não ficar pesado para vocês.